Barrel é um espadachim de meia-idade que administra um dojo no meio do nada e leva uma vida pacífica. Um dia, enquanto está treinando, seu pai se vira para ele e diz que realmente gostaria de ter alguns netos para cuidar. Já faz anos desde que Baro assumiu como instrutor ali, mas ele continua tão solteirão quanto antes. Baro diz que tem estado ocupado demais com o dojo da família para pensar em ter filhos, mas seu pai ainda quer que ele pelo menos tente. Ele até sugere que Buro tente conquistar uma de suas alunas para poder se casar, mas por razões éticas ele recusa. Esse dojo está na família de Baro há gerações, e ele tem trabalhado diligentemente como instrutor desde que assumiu o lugar de seu pai. Um dia, ele sonhou em alcançar grandes feitos, como se tornar um mestre espadachim famoso, mas embora ele seja definitivamente melhor espadachim do que a média das pessoas, ele não acha que suas habilidades sejam dignas do título de mestre. Dito isso, ele se considera um bom professor, já que muitos de seus alunos se tornaram espadachins bem-sucedidos depois de se formarem. Quando o treino do dia acaba, Baro vai para casa jantar com seus pais, mas seu pai ainda insiste que ele se case logo. O pai de Baro tenta fazer sua esposa pressionar Baro a encontrar uma esposa, mas ela diz que essas coisas levam tempo, então não há necessidade de apressá-lo. No entanto, ela ainda espera que Baro lhe dê um netinho. Baro engasga um pouco com a comida, porque isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer, especialmente porque ele nem sequer tem uma namorada ainda, e não é como se uma garota bonita fosse simplesmente aparecer em sua porta. Alguns segundos depois, alguém bate na porta, e Baro a abre para encontrar uma garota bonita parada ali. Ela o cumprimenta como seu mestre e, após olhar mais de perto, Baro percebe que ela é uma de suas ex-alunas, a Lucia Citrus. Baro a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para que possam conversar. Baro se lembra de Lucia como uma aluna talentosa na época em que ele a treinou, mas nunca poderia imaginar que ela se tornaria comandante da Ordem dos Cavaleiros Reais. De qualquer forma, Baro pergunta por que ela veio visitá-lo. Lucia explica que parte do dever dela como comandante é treinar novos recrutas, então ela resolveu recomendar Baro como um instrutor de espadas especial. Ela até conseguiu uma ordem imperial aprovada, então veio informar Baro das boas notícias. Baro nunca pediu para se tornar um instrutor imperial, então considera recusar a oferta, mas seu pai diz que as pessoas podem ser executadas por desobedecer a uma ordem imperial, então ele não pode simplesmente ignorá-la. Lucia assegura a Baro que ele não será morto se recusar a oferta, mas provavelmente enfrentaria consequências severas por isso, então é melhor simplesmente aceitar. Ela já tem uma carruagem esperando para levá-los à capital, então eles podem partir agora, e amanhã ela lhe dará os detalhes do novo trabalho. Baro não acredita que Lucia espere que ele parta agora mesmo, mas seu pai já está de acordo com a ideia, então deseja boa sorte a Baro e diz para ele arranjar uma esposa enquanto estiver na capital. Na verdade, ele diz que Lucia seria uma ótima esposa para Baro, mas Baro pede que pare de dizer esse tipo de coisa porque está deixando Lucia desconfortável. Há uma diferença de idade muito grande entre ele e Lucia para que possam se tornar um casal, mas Lucia murmura baixinho que não se importaria. De qualquer forma, Barrel não quer descobrir quais são as consequências severas, então ele aceita a oferta e acompanha Lucia até a capital. Enquanto os dois estão sentados na carruagem, Baro percebe que Lucia ainda está usando a espada que ele lhe deu. Essa é uma espada que Baro dá a todos os alunos que se formam em seu dojo, e Lucia tem cuidado especialmente bem da sua desde que a recebeu. Baro fica feliz ao ver que ela valoriza tanto o presente dele, mas não acha que aquela espada seja boa o suficiente para uma comandante como ela. Ele diz que ela poderia encontrar algo melhor em qualquer outro ferreiro, mas Lucia diz que essa espada é perfeita para ela. Baro supõe que ela esteja tão apegada àquela espada porque, como seu ex-mestre, ela ainda acredita que qualquer coisa que venha de Baro é superior. Mas ele é apenas um espadachim comum, então nunca conseguiria estar à altura como instrutor especial. Nesse momento, Lucia se manifesta e diz que está muito empolgada porque o caipira mestre espadachim finalmente está indo para a capital. Baro não tem ideia de quem ela está falando, porque ele não é um caipira e definitivamente não é um mestre espadachim, mas ela lhe diz que ele é bem conhecido no mundo da esgrima. Ele treinou dezenas de alunos que se tornaram espadachins lendários e aventureiros, então ele é um pouco uma lenda viva, embora não esteja feliz com o apelido que recebeu. Baro acha a história interessante, mas está convencido de que Lucia é a única que o considera um mestre espadachim. Logo eles chegam à capital real, então Lúcia deixa Baro em uma estalagem para que ele possa descansar, e diz que vai buscá-lo na manhã seguinte. No dia seguinte, Lucia leva Baro até o castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros.
Ela informa a todos os recrutas que Baro é tão forte que nem ela seria pária para ele, então eles devem se sentir honrados por ter um homem tão habilidoso como o professor. No entanto, alguns dos cavaleiros não acham que Baro merece estar em uma posição tão alta, e um deles está particularmente descontente com isso. Um pouco depois, Baro está conversando com a Lucia nos corredores, e ela o parabeniza por se tornar oficialmente um instrutor especial. Ela diz que ele só precisa vir treinar os recrutas 3 ou 4 vezes por mês, então isso não deve interferir muito com suas aulas habituais no dojo. Nesse momento, uma garota corre até Baro, e está tão empolgada por ver seu mestre novamente que mal consegue se conter. O nome dela é Karuni, e ela foi aluna do dojo de Baro há 2 anos. Ele se lembra que o sonho dela era entrar para a Ordem dos Cavaleiros, então fica feliz em ver que ela realmente conseguiu. Embora Karuni ainda seja apenas uma recruta, então ainda tem muito trabalho pela frente antes de se tornar uma cavaleira de verdade. Dito isso, ela está feliz por poder treinar com Baro novamente, e o mesmo vale para Alia. Mais tarde naquele dia, Baro retorna para sua casa, mas ao abrir a porta, encontra mais um de seus alunos que veio lhe fazer uma visita. O nome dele é Handrid, e ele veio apresentar a esposa e o filho recém-nascido a Baro. Baro fica feliz em ver que Handrid está indo bem, mas seu pai o interrompe e diz que Baro não deveria voltar para casa até ter uma esposa e filho como Handrid aqui. Falando em Handrid, depois de se formar no dojo de Baro, ele se tornou um aventureiro de rank platina. Mas agora que tem um filho, quer se aposentar e voltar para a vila. Rank platina é bem difícil de alcançar, então Baro fica surpreso por Handrid estar disposto a desistir disso tão facilmente. Mas, por outro lado, ser aventureiro é um trabalho perigoso, então ele provavelmente não quer correr riscos enquanto tem um filho para cuidar. Enquanto está por lá, Hand promete fazer o melhor para administrar o dojo, mas Baro não faz ideia do que ele está falando. O pai de Baro diz que, como Handrid é habilidoso o suficiente, ele pode assumir como instrutor do dojo, e isso significa que Baro não precisa mais ficar lá. Então, seu pai está o expulsando de casa, mesmo que Baro seja o dono da casa. No dia seguinte, Baro explica toda a situação para Alia e conta que precisa encontrar uma casa ali na cidade. A estalagem onde ele dormiu ontem era um pouco luxuosa demais para ficar lá permanentemente, então ele quer encontrar um lugar mais acessível, e a Lucia está mais do que feliz em ajudá-lo a procurar. Ela pergunta se ele gostaria de morar na casa dela, mas Baro não acha que isso seria apropriado. Então, para a decepção de Lucia, ele recusa. A Lucia então pergunta se ele gostaria de almoçar com ela, já que está na hora do almoço, e Baro concorda, então eles começam a ir para um restaurante. No entanto, enquanto estão caminhando, alguém chama a Lucia de sem vergonha por andar pela cidade com um homem e chamá-lo de mestre. Sem pensar 2 vezes, a garota e Lúcia parecem ter um histórico desagradável, e a garota acha um absurdo que uma orgulhosa comandante dos cavaleiros esteja andando por aí com um homem aleatório. Baro estava tentando esconder o rosto para evitar confusão, mas a garota quer ver o rosto dele, então puxa a máscara para baixo, e assim que reconhece Baro, ela também o chama de mestre. Baro fica confuso com isso porque não faz ideia de quem ela é, então ela o lembra que seu nome é Serena e que ele a salvou uma vez e lhe ensinou a usar uma espada. Demora um pouco para Baro se lembrar, mas ele eventualmente recorda ter encontrado uma garota ferida há 20 anos. Ele a acolheu, cuidou dela até se recuperar e acabou ensinando-a a lutar. Mas não havia há mais de uma década, então fica agradavelmente surpreso ao ver que ela se tornou uma aventureira de rank negro. Serena se desculpa por não ter visitado Baro todos esses anos, mas também está curiosa para saber por que ele está de repente na capital real. A Lucia explica que Baro foi nomeado instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, então está se mudando para a capital e ela está ajudando a encontrar uma estalagem adequada. No entanto, Serena diz que seria muito melhor em encontrar acomodações porque, como aventureira, está acostumada a ficar em estalagens. Serena e a Lucia começam a discutir sobre quem vai procurar casa com Baro, e ele não faz ideia de por que as duas se odeiam tanto. Mas com a ajuda delas, ele eventualmente consegue encontrar uma estalagem que lhe agrada. Ele agradece as duas pela ajuda, mas pede que, por favor, parem de discutir uma com a outra por causa dele, porque ele não aguenta mais ouvir gritos. Por respeito a Baro, as duas param de discutir uma com a outra e caminham silenciosamente para casa. Baro as observa pela janela, e embora ele não possa dizer que vai gostar de toda a empolgação da vida na cidade, acha bom que terá tantos de seus alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está treinando como de costume, e o vice-comandante Emlitz está absolutamente dominando todos os outros com sua habilidade.
Depois de derrotar seu parceiro de treino, a Lucia de repente faz um anúncio e informa a todos que houve uma mudança no cronograma. Em vez de uma vez por semana, Baru começará a instruí-los a partir de hoje, então ela espera que eles trabalhem mais do que nunca. Baru diz a todos que está feliz por estar ali, mas antes que possa começar sua primeira lição, Emlit se aproxima e diz que tem algo a dizer. Para ser um instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, Baru precisaria possuir um certo nível de força, então ele o está desafiando para um duelo. Ele não está tentando ser desrespeitoso, ele simplesmente quer ter certeza de que Baru é bom o suficiente para a posição, e como vice-comandante, ele tem o direito de pedir um duelo. Então, a Lucia o autoriza. Baru realmente gostaria que ela parasse de concordar com as coisas em seu nome, mas como Emlitz o desafiou, ele não tem escolha a não ser se preparar para o duelo. Emlitz tem certeza de que a Lucia só pensa bem de Baru porque ele foi seu instrutor quando ela era criança, mas isso não significa que Baru está preparado para ser um instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros. Então Emlitz vai provar isso derrotando Baru agora mesmo. Baru concorda com Emlitz porque não acha que é bom o suficiente para esse trabalho, mas seria ruim para a Lucia se o homem que ela recomendou perdesse facilmente, então ele decide dar o seu melhor contra Emlitz. O duelo começa e Emlitz avança para atacar Baru. Baru começa a parar os ataques, e fica impressionado com o puro poder e velocidade que Emlitz possui. Mas ele sabe que se puder desviar um dos golpes no momento certo, isso deixará Emlitz completamente vulnerável, e ele poderá se aproximar para atacar. É exatamente isso que ele faz, e Emlitz fica sem palavras, porque em uma batalha real, ele definitivamente teria morrido agora. Isso conta como um ponto para Baru, então os dois retornam às suas posições iniciais, e Emlitz começa a atacar novamente. Baru ainda não consegue acreditar em quão forte Emlitz é, mas todos os seus movimentos são previsíveis, então foi bem fácil para ele a parar. Emlitz percebe que não vai acertar Baru se não der tudo de si, então usa seu movimento característico para atacar. A técnica da lâmina uivante tem tanto poder que não pode ser bloqueada ou aparada, então não deveria haver nenhuma maneira de Baru vencer aqui. No entanto, depois que Emlitz balança sua espada, Baru desaparece e reaparece atrás dele com sua espada próxima ao pescoço de Emlitz. Com isso, Baru venceu oficialmente o duelo, e Emlitz nem está bravo com isso. Ele está apenas impressionado com a habilidade que Baru acabou de demonstrar e se desculpa por ter sido tão rude anteriormente. Mais tarde, Emlitz organiza uma festa para dar boas-vindas a Baru como novo instrutor, mas ele ainda quer muito saber como Baru conseguiu contra-atacar seu movimento giratório característico. Baru explica que tudo o que fez foi se mover junto com a rotação de Emlitz, e foi assim que acabou atrás dele, mas fazer isso é muito mais difícil do que Baru faz parecer. De qualquer forma, Emlitz está ansioso para treinar sob a orientação de Baru, e os outros também. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Já se passou uma semana desde que Baru se tornou instrutor aqui, e enquanto 2 dos cavaleiros estão praticando juntos, ele se aproxima para dar alguns conselhos. Ele tem observado como eles lutam e sua habilidade com a espada é decente. Mas ele acha que eles precisam trabalhar na distância. Ele demonstra que, se você se concentrar demais em observar a espada do oponente, então seu oponente pode se aproximar sem que você perceba. Pode não parecer muito, mas em uma luta real de espadas, meio passo de distância pode ser a diferença entre vencer e perder. Baru achava que estava apenas dando conselhos básicos aos seus alunos, mas com a forma como todos estão olhando para ele, você pensaria que ele acabou de soltar as melhores rimas de todos os tempos. Desde o duelo de Baru com Embleletes, os cavaleiros trataram cada palavra que Baru diz como evangelho, e ele tem que admitir que isso tornou seu trabalho muito mais fácil. Assim que o treino termina no dia, Baru se senta para relaxar e Emlitz lhe entrega uma toalha para enxugar o suor. Alguns minutos depois, Karuni se aproxima de Baru e pergunta se ele tem algum plano depois disso. Baru realmente não estava planejando fazer nada, então Karuni pergunta se ele gostaria que ela lhe mostrasse a cidade. Agora que Baru pensa nisso, ele ainda não teve a chance de ver muito de Ball Train, então ele aceita a oferta de Karuni e ela corre animadamente para trocar de roupa.
Enquanto isso, a Lucia está ocupada se reunindo com os oficiais reais para lhes dar um relatório sobre o estado da Ordem dos Cavaleiros, especialmente com um novo instrutor especial que foi contratado recentemente. Alcia garante a eles que Barrow superou todas as expectativas, e como não há mais nada a discutir, a reunião chega ao fim. As pessoas haviam avisado que, se ela quisesse continuar desenvolvendo sua esgrima, deveria evitar se tornar capitã dos cavaleiros por causa de toda a burocracia. A única razão pela qual ela aceitou esse trabalho foi porque precisava de uma posição de poder para trazer Barrow para a capital. Quando a Lucia ainda era criança, seus pais a levaram ao dojo de Barrow para que ela pudesse aprender a se defender. E desde o momento em que conheceu Barrow, ela soube que ele era uma pessoa gentil. Depois que entrou no dojo, Barrow fez com que ela praticasse seus golpes de espada e pulasse sobre tocos de árvore para treinar sua mobilidade. Ele também a fez fazer alguns treinamentos básicos de força. E embora seus métodos possam ter sido um pouco não convencionais, em pouco tempo Lucia se sentiu muito confortável usando uma espada. Um dia, Barrow perguntou a Lucia se ela gostaria de ter uma batalha simulada com ele, e ela concordou animadamente porque queria mostrar tudo o que havia aprendido. No entanto, quando realmente enfrentou Barrow, ela não conseguiu encontrar nenhuma abertura em sua postura. Como a Lucia cresceu aprendendo com Barrow, ela achava que todos os instrutores de esgrima eram tão bons quanto ele. Mas um dia, quando Barrow os levou para participar de uma batalha simulada contra outro dojo, ela percebeu que estava errada. A pessoa contra quem ela lutou tinha aberturas evidentes e a paciência de uma criança, pois a atacava cegamente sem um plano. Como era de se esperar, a Lucia acabou com ele e mal foi um desafio para ela. Assim que a batalha simulada termina, Barrow e seus alunos começam a voltar para o dojo, e Barrow está feliz que seus alunos tiveram a chance de enfrentar pessoas com estilos de luta diferentes. Falando nisso, a Lucia pergunta a Barrow se o dojo dele é melhor que a média comparado aos outros, mas ele não gosta de pensar assim. Claro, eles podem ter vencido a batalha simulada hoje, mas é mais importante focar no que você aprendeu com a experiência do que se ganhou ou perdeu. A Lucia entende o ponto que Barrow está tentando fazer, mas então percebe que seu prendedor de cabelo está faltando. Ela percebe que deve tê-lo deixado cair no outro dojo e que ele é muito importante para ela. Então ela diz a Barrow que vai voltar para pegá-lo. Alcia eventualmente chega de volta ao outro dojo, então começa a procurar o prendedor de cabelo que deixou cair. Mas infelizmente parece que o cara que ela derrotou o encontrou antes dela. Por um segundo, parecia que ele seria legal e entregaria sem causar problemas, mas isso faria muito sentido. Em vez disso, ele joga o prendedor de cabelo para dentro do dojo e diz que a Lucia vai ter que enfrentar todos eles de uma vez se quiser seu prendedor de volta. Ela pode tê-lo derrotado na batalha simulada, mas não há como ele perder quando tem todos os seus amigos para apoiá-lo. Considerando o quão ruins eram suas habilidades com espada anteriormente, Lucia pode ter uma boa chance de derrotar todos eles sozinha. Mas ela sabe que Barrow não gostaria que ela usasse suas habilidades para espancar outras pessoas. Então ela apenas ficou parada e totalmente pronta para apanhar. No entanto, antes que o idiota pudesse bater no rosto dela, Barrow entra na frente de Lucia e leva o golpe em seu lugar. O golpe não causou dano a ele, mas ainda doeu um pouco, então ele pergunta aos garotos se é assim mesmo que eles querem usar suas habilidades com a espada. O idiota ainda não entende que o que ele está fazendo é errado, então tenta acertar Barrow na cabeça desta vez. No entanto, Barrow facilmente se abaixa e desarma o idiota em um único movimento rápido. Em seguida, ele continua desviando de vários dos amigos do idiota. Mas antes que as coisas piorem, o mestre deste dojo aparece. Ele ouviu uma comoção e correu assim que pôde, mas está muito desapontado ao ver seus alunos se comportando de maneira tão incivilizada. Ele se ajoelha para se desculpar sinceramente com Barrow e promete garantir que isso nunca aconteça novamente. Barrow e a Lucia começam a caminhar para casa juntos e Barrow explica que teve um mau pressentimento quando a Lucia foi pegar seu prendedor de cabelo, então a seguiu para garantir que ela estivesse bem. E Lucia se sente mal porque Barrow foi atingido por causa dela. Mas ele diz a ela que o golpe não foi tão ruim. E além disso, ela não fez nada de errado, então não precisa se culpar pelo que aconteceu. Na verdade, ele acha que isso foi culpa dele porque, como professor de Lucia, ele não deveria tê-la deixado ir sozinha para uma situação potencialmente perigosa. Os anos passam e Alia está no meio de outra batalha simulada com Barrow. A forma de Barrow ainda é tão sólida como sempre, mas desta vez, enquanto ele balança sua espada, a Lucia consegue acompanhá-lo e marcar um ponto contra Barrow pela primeira vez.
Baro fica surpreso com o quanto a Lucia melhorou, mas acredita que ela finalmente está pronta para se formar em seu dojo. Então ele a presenteia com sua espada cerimonial de formatura. A essa altura, Lucia havia percebido que Baro era ignorante sobre o quão divinas eram suas habilidades com a espada, e ela realmente não queria deixar o dojo porque ainda havia muito o que aprender com ele. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria causar problemas para Baro. Então ela não discutiu com ele sobre isso. Em vez disso, ela decidiu provar que as técnicas de Baro são superiores a todas as outras. Então ela se inscreveu no programa da Ordem dos Cavaleiros e fez o teste de admissão. E, como esperava, durante o teste, nenhum dos outros candidatos foi páreo para o treinamento que Baro lhe deu. Nem mesmo os examinadores conseguiam acompanhá-la, então eles nunca teriam chance contra Baro. Ele possui um tempo de reação quase desumano e habilidades de observação que excedem em muito as de qualquer pessoa normal. Então não há dúvida na mente de Aluxia de que Baro é o maior espadachim do mundo. No entanto, Baro não tem consciência de sua habilidade e, conhecendo, ele viveria feliz o resto de seus dias como um mestre espadachim desconhecido. Mas Aluxia se recusou a deixar seu mestre permanecer não reconhecido. Com suas habilidades, ela subiu lentamente nas fileiras da Ordem dos Cavaleiros na esperança de ganhar poder para apoiar Baro. E, quando finalmente conseguiu o cargo de comandante dos Cavaleiros, já fazia 10 anos desde que ela deixou o dojo de Baro. E nesse tempo, Baro se tornou ainda mais incrível do que ela se lembrava. Ela se sente um pouco culpada por tê-lo nomeado como instrutor sem perguntar antes, mas foi a única maneira de tirá-lo da vila e conseguir algum reconhecimento. Ela retorna ao salão de treinamento e se encontra com Emleletes para perguntar como foi o treinamento com Baro. Emleletes diz a ela que foi incrível e que todos aprenderam muito com ele hoje. A Lucia não vê Baro por perto, então pergunta se ele já foi para casa naquele dia, mas Emleletes diz a ela que ele, na verdade, saiu com Karuni porque ela disse que queria mostrar a cidade para ele. Alcia fica um pouco com ciúmes ao ouvir isso porque significa que Karuni basicamente convidou Baro para um encontro e ela gostaria de ter pensado nisso primeiro. Enquanto isso, no encontro de Baro e Karon, ela está mostrando a ele todas as lojas maravilhosas que há na cidade. E Baro está impressionado com o quão animado é esse lugar em comparação com sua vila. Embora ele se pergunte por que Karuni o levou ao Distrito Oeste, já que todas as atrações turísticas, como o Palácio da Igreja, estão no Distrito Norte. Karuni diz que ele está certo, mas depois de viver na cidade por tempo suficiente, você vê o palácio e a igreja o tempo todo, então acaba ficando meio entediante com o tempo. Mas Baro estava realmente ansioso para vê-los. Enquanto eles ainda estão andando pelo mercado, Baro ouve alguém chamando por ele. Então ele se vira e encontra uma garota caminhando em sua direção. Ela o está chamando de mestre, então deve ter sido uma de suas alunas, mas ele não tem ideia de quem ela é. Ela também parece ser boa amiga de Karuni, mas ele ainda não consegue se lembrar de quem ela é. A garota fica decepcionada por seu mestre ter se esquecido dela. Então ela aponta para sua espada para lembrá-lo de que ela foi uma das formandas dele. Baro pensa nisso por mais alguns segundos e finalmente se lembra de onde viu a garota antes. O nome dela é Facel e ela foi de fato uma de suas alunas. Ela passou 2 anos treinando ao lado de Karuni, embora parecesse bem diferente naquela época. Já faz 5 anos desde que Baro a viu, então era natural que ela tivesse crescido bastante desde então. E ela tem se saído muito bem na capital, porque agora é a estrela da corporação mágica. Baro fica feliz em ouvir que ela está indo bem, mas fica um pouco surpreso por ela ter se juntado à corporação mágica, porque ele não se lembra de ter lhe ensinado nada sobre magia. Kiriti pergunta a Face se ela está ali para fazer compras, então ela explica que veio comprar alguns acessórios mágicos. Baro nunca tinha ouvido falar de acessórios mágicos antes, então Face pega um e explica que ele permite que qualquer pessoa use magia. Embora ela seja capaz de usar magia sem nenhum acessório, Baro fica surpreso que Face realmente consiga usar magia sozinha. Mas, novamente, ela disse que faz parte da corporação mágica, então faz sentido. Nesse momento, Baro ouve uma mulher gritar porque sua bolsa acabou de ser roubada. Assim que vê isso, Baro se prepara para perseguir o ladrão. Mas antes que ele faça qualquer coisa, Face diz que pode deixar isso com ela. Ela então saca sua espada e a cobre com magia antes de golpear na direção do ladrão. Seu golpe libera uma explosão de energia mágica que amarra as pernas do ladrão, e assim que ele cai no chão, Karumi o prende. Baro fica impressionado com a forma como as duas lidam com a situação, especialmente com a magia de Fácil, porque ele nunca tinha visto nada parecido antes.
Fácil explica que basicamente cobre a espada com magia sempre que luta, e o treinamento de Barrow é realmente útil quando se trata de adaptar a magia para o combate. Então ela é grata, e Barrow também é grato por Facel ainda estar usando todas as técnicas que ele lhe ensinou. Na manhã seguinte, Barrow acorda cedo para dar um passeio pela cidade. Mas enquanto caminha, ouve alguém chamando seu nome. Ele se vira e encontra uma garotinha parada ali, então pergunta se ela está perdida. A garota grita com ele por tratá-la como uma criança, porque ela é a chefe da corporação mágica. Mas Barrow acha que a garota está apenas brincando, então não acredita nela. A garota começa a ficar frustrada com o fato de Barrow não acreditar nela, então demonstra seu poder ao criar uma enorme bola de fogo com o dedo. Barrow finalmente acredita que ela faz parte da corporação mágica, mas fica surpreso que uma garotinha consiga usar magia assim. Ela diz para ele parar de chamá-la de garotinha. O nome dela é Lucy e ela é uma adulta completamente formada. Ok, talvez formada seja um pouco exagero, mas ela é muito mais velha que Barrow, então não vai aceitar ser tratada como criança. Face contou a ela tudo sobre Barrow e o quão incrível ele é, então ela queria conhecê-lo pessoalmente. Ela tem certeza de que Barrel deve ser um excelente professor porque a habilidade de Facel com a espada é excepcional. Mas Barrow diz que o sucesso de Fácil se deve ao próprio esforço dela. Tudo que ele fez foi ensinar o básico. Barrow tem caminhado com Lucy por educação, mas ela eventualmente o leva para uma área aberta, e qualquer gamer sabe onde isso vai dar. Lucy gosta muito de sua magia, então treina todos os dias para melhorar o máximo possível. No entanto, ela não tem ninguém digno para praticar. Mas como Barrow é um mestre lendário da espada, ela acha que ele será um bom desafio para ela. Antes que Barrow possa sequer responder, ela tenta atingi-lo com uma rajada de fogo, mas ele salta para trás a tempo de desviar. Burrell preferia evitar lutar completamente, mas do jeito que Lucy está olhando para ele, não parece que ela vai deixá-lo ir até que ele lhe dê uma luta de verdade. Então ele saca sua espada e se prepara para enfrentá-la. Lucy lança uma bola de fogo maciça em Barrow. Então ele salta para fora do caminho e começa a se esquivar para evitar o ataque dela. Lucy continua lançando bolas de fogo nele, mas Barrow consegue desviar e aparar tudo o que ela dispara. Então ela decide mudar as coisas e usa magia de gelo para criar 3 bolas de gelo. Ela joga as bolas de gelo em Barrow, e apesar do tamanho delas, ele consegue facilmente cortar o gelo ao meio com um golpe de sua espada. Depois de ver o que Barrow pode fazer, Lucy fica ainda mais envolvida na luta. Mas Barrow quer terminar as coisas o mais rápido possível, então começa a correr em direção a ela. Ele não quer realmente machucá-la, então pretende apenas usar o cabo da espada para deixá-la inconsciente. Mas, quando está ao alcance para atacar, Lucy se cobre de chamas para forçar Barrow a recuar. Ela ficou preocupada por um segundo, porque sabe que seria nocauteada instantaneamente se deixasse Barrow chegar muito perto. Barrow realmente gostaria de poder usar magia também, porque é muito difícil lutar contra isso apenas com uma espada. Mas Lucy está apenas começando. Ela invoca ainda mais bolas de fogo atrás de Barrow, então ele é forçado a correr novamente. Lucy acha engraçado como Barrow está apenas correndo sem um plano. Mas essa é a primeira vez que ele enfrenta um mago, então ele não tem exatamente um livro de estratégias para isso. As bolas de fogo eventualmente param de cair, mas justo quando Barrow pensa que está seguro, Lucy solta uma bola de gelo enorme em cima dele. Ele a vê a tempo e rebate de volta para Lucy, mas ela consegue destruí-la facilmente com sua magia de fogo. Como resultado, agora há uma camada de névoa obstruindo a visão dela. Então Barrow tenta aproveitar essa abertura para atacar, mas Lucy ainda não acabou com os truques e usa magia de relâmpago para empurrá-lo para trás. Barrow ainda não conseguiu acertar um golpe sólido em Lucy. Mas ela também não conseguiu atingir Barrow, e isso está começando a frustrá-la. Ela esperava terminar isso com feitiços básicos, mas como Barrow resistiu por tanto tempo, ela decide usar sua carta na manga. Barrow percebe que ela faz uma pausa por um momento, então acha que essa pode ser sua chance de atacar. Mas um segundo depois ele congela no lugar porque Lucy acabou de invocar um buraco negro. Ele não tem certeza do que aquela coisa deve fazer, mas consegue perceber que será ruim se avançar. Então ele espera pacientemente que Lucy faça um movimento. No entanto, ela subitamente desiste e dissipa sua magia. Não há motivo para continuar a luta se Barrow consegue manter a compostura mesmo diante de um buraco negro. Então ela pede desculpas por ter exagerado e diz que podem encerrar as coisas por hoje. Barrow está apenas aliviado por não ter que lutar com ela novamente, porque é realmente estressante enfrentar alguém como Lucy. Mas, por curiosidade, ele quer saber o que teria acontecido se ela decidisse lançar o feitiço.
E Lucy explica que, em teoria, o feitiço deveria ter despedaçado o corpo de Baru. Dito isso, ela entende por que Facel admira tanto Baru, porque a maioria das pessoas que visse aquele feitiço teria desmaiado de medo imediatamente. E essa foi a primeira vez que ela encontrou um espadachim como Baru que conseguiu lutar tão bem. Dito isso, ela realmente sente muito por tê-lo forçado a um duelo do nada. Então diz a ele para ir até a instituição mágica mais tarde e que ela pessoalmente vai compensar por todo o transtorno que causou. Mais tarde naquele dia, Baru vai até o salão de treinamento como de costume para instruir os estudantes. E enquanto ele está em seu intervalo, acaba encontrando Facel no corredor. Ela está ali para entregar poções de cura mágica em nome do Instituto de Magia, e diz a Baru que ele pode ficar com uma para si. Ele tenta recusar porque poções de cura são realmente caras, mas Facel diz que essa é gratuita, como forma de desculpas pelo que aconteceu com Lucy naquela manhã. Baru ainda estava meio convencido de que Lucy era apenas uma garotinha, mas Facel explica que Lucy usa magia para se manter com aparência jovem, então ninguém realmente sabe quantos anos ela tem. Mesmo assim, Baru está surpreso que Lucy consiga colocar tanto poder em um corpo tão pequeno, porque ele realmente estava preocupado que pudesse morrer enquanto ela o atacava. Ele nunca mais quer lutar com outro mago depois do que aconteceu, mas Facel diz a ele que Lucy é um caso especial. Magos normais não conseguem lançar magia continuamente como ela, então ele provavelmente conseguiria vencer a maioria dos magos em uma luta. Justo então, Lucy aparece e diz a Baru que ele acabou de receber um pedido especial. Ele fica curioso com isso, então Lucy o leva até uma sala onde ambos se encontram com Serena. Ela diz que a Guilda dos Aventureiros gostaria de contratar Baru para organizar um treinamento especial para os novos aventureiros, em preparação para a primeira incursão em uma masmorra. Ouvir sobre os novos aventureiros faz Baru lembrar dos seus tempos de juventude, quando queria ser um aventureiro. Itens encontrados em masmorras podem ser muito valiosos. Então Baru estava ansioso para conquistar uma, mas acabou sendo espancado por monstros no seu primeiro dia, então voltou para casa e nunca tentou ser aventureiro novamente. Ele diz aos dois que acha que aventurar-se é um negócio perigoso. É exatamente por isso que eles querem que ele treine os novos aventureiros. Eles já fizeram todos os preparativos necessários e isso não vai interferir no seu trabalho como instrutor especial aqui. Então não há nada o impedindo. Mas no final das contas, Baru ainda precisa concordar em aceitar o trabalho. Então Shiriena o convida para ir até a Guilda dos Aventureiros e se encontrar com o mestre da guilda para conversar sobre o trabalho. A Guilda dos Aventureiros é ali perto. Então Shiriena leva Baru até lá imediatamente. E assim que eles chegam, entram no escritório do mestre da guilda. No entanto, para surpresa de Baru, ele encontra Lucy sentada no sofá esperando por ele. Ela ouviu falar sobre o trabalho que a Guilda dos Aventureiros ofereceu a ele. E como é boa amiga do mestre da guilda, ela correu até lá para poder encontrar Baru novamente. O mestre da guilda, Nidus, então se apresenta, e com tudo que ouviu sobre Baru tanto de Serena quanto de Lucy, ele não tem dúvidas de que escolhê-lo foi a decisão certa. Baru tenta lembrar Nidus que ainda não aceitou o trabalho, mas suas palavras são completamente ignoradas. Nidus aponta para seu assistente, Megan, e diz a Baru que ele pode discutir os detalhes do trabalho com ele. Mas antes de qualquer coisa, Megan quer esclarecer algo. Ele pergunta a Baru se ele tem alguma experiência prévia como aventureiro. E Baru responde que não. Então Megan começa a questionar se Baru é realmente adequado para treinar novos aventureiros. Baru fica muito feliz que Megan tenha dito isso, porque agora talvez ele não precise aceitar o trabalho. Mas o comentário de Megan irritou Serena e Lucy, já que ambas já haviam garantido a capacidade de Baru. Ainda assim, Megan continua duvidando dele. Com todo o respeito, Megan está apenas cuidando da segurança dos aventureiros porque tem surgido relatos de comportamentos estranhos de monstros recentemente. Nidus entende o ponto que Megan está tentando levantar. Então ele pergunta o que Baru precisaria fazer para ganhar sua aprovação. Megan diz que se Baru puder vencer um duelo contra a Rank Negra Serena, ele provará ser um instrutor qualificado. Isso parece simples o suficiente. E como Serena está de acordo com a ideia, para o desgosto de Baru, Nidus diz que organizará o duelo imediatamente. Em pouco tempo, Baru e Serena já estão no campo de treinamento e uma grande multidão já se reuniu ao redor deles. Todos estão ansiosos para ver contra quem a lendária Serena vai lutar, e Serena está igualmente empolgada para lutar contra seu mestre novamente. Quando Serena era uma garotinha, ela e seus pais estavam em uma caravana comercial. Mas no meio da jornada, eles foram atacados por uma besta que destruiu uma das carroças.
Em um esforço desesperado para salvar a filha, os pais de Serena a jogaram do penhasco próximo. Então ela foi a única a sobreviver ao incidente naquele dia. E quando finalmente acordou, encontrou Barrow em pé ao seu lado. Ele a levou de volta para casa para tratar seus ferimentos, e quando ela estava se sentindo um pouco melhor, começou a lhe fazer algumas perguntas. Ele conseguiu que ela dissesse que seu nome era Serena. Mas quando perguntou sobre os pais dela, ela começou a ter um ataque de pânico. Então Barrow disse para ela apenas descansar mais um pouco até se sentir melhor. Como Serena não tinha para onde ir, Barrow perguntou aos pais se eles estariam dispostos a deixá-la morar ali pelo menos até que pudessem encontrar um novo lar para ela, e os pais dele concordaram. Então, daquele dia em diante, Serena era praticamente parte da família. No começo, ela estava hesitante em se abrir com eles, mas uma manhã ela acabou vendo Barrow treinando com sua espada. Barrow percebeu que ela estava intrigada e perguntou se queria treinar com ele. Serena então começou a treinar com Barrow sempre que podia, e enquanto ele a ensinava o básico da esgrima, os dois criaram um forte vínculo. Como resultado, Serena se tornou mais extrovertida, e uma manhã, enquanto Barrow se preparava para começar as aulas em seu dojo, viu Serena esperando do lado de fora com a espada na mão. Então ele a convidou para participar. Serena levou seu treinamento com a espada muito a sério e teria adorado ficar com a família de Barrow para sempre. Mas eventualmente, apareceu uma família disposta a adotá-la. Então Barrow e seus pais a incentivaram a ir com eles, porque achavam que isso era o melhor para ela. Trina realmente não queria ir embora, mas ao mesmo tempo, não queria causar problemas para Barrow. Então ela agradeceu por tudo que ele havia feito por ela, e eles seguiram caminhos separados. Alguns anos depois, Serena já havia se tornado uma aventureira de rank ouro e estava em uma missão de escolta quando a caravana foi subitamente atacada por um grupo de bandidos. O líder dos bandidos era conhecido por ser um espadachim perigosamente habilidoso. Então seu companheiro de equipe a alertou para ter cuidado, mas antes que ele percebesse, Serena já havia saltado no ar para atacar os bandidos. E em pouco tempo, todos estavam inconscientes no chão. Há duas razões principais pelas quais Serena escolheu se tornar uma aventureira. A primeira porque ela quer evitar o maior número possível de tragédias para que ninguém precise passar pelo que ela passou. E em segundo lugar, ela quer colocar em prática todas as habilidades que Barrow lhe ensinou. Então, agora que ela tem a chance de enfrentar Barrow novamente após 20 anos, ela planeja mostrar a ele o quanto melhorou desde a última vez em que se viram. Barrow não está exatamente empolgado com esse duelo, mas ele pode ver o quanto Serena está animada. Então, como mestre dela, é seu dever dar uma boa luta. Quando o duelo começa, Serena avança e começa a atacar Barrow com uma enxurrada implacável de golpes de espada. Ela é incrivelmente rápida, mas Barrow ainda consegue acompanhar os ataques dela, então ela não consegue acertar um único golpe. Serena está radiante com o rumo da luta porque fazia muito tempo que ela não conseguia lutar com alguém em força total sem precisar se preocupar em machucar a pessoa. E Barrow está satisfeito ao ver o quanto Serena cresceu em força desde a última vez em que a viu. Ele pode perceber que ela treinou diligentemente sem parar para alcançar o nível de habilidade atual, mas ela ainda não é perfeita, pois ele identificou uma falha no estilo de combate dela. Os ataques dela com a mão esquerda são um pouco rígidos, então Barrow consegue enfiar sua espada no cabo da espada dela e desarmá-la. Sherbana tenta contra-atacar com sua outra espada, mas no processo, Barrow varre sua perna e aponta a espada para o pescoço dela enquanto ela está no chão. Com isso, Barrow venceu oficialmente o duelo. Então os outros descem para parabenizá-lo pela vitória. E Megan se desculpa sinceramente por ter duvidado das habilidades de Barrow. Barrow diz a ele que não há necessidade de pedir desculpas, já que é normal ser cético em relação a um professor que você nunca viu antes. Mas agora que ele está satisfeito com a habilidade de Barrow, não há nada impedindo Barrow de se tornar um instrutor especial aqui. No dia seguinte, Barrow encontra os estudantes aventureiros em frente a uma masmorra, e seus nomes são Poran, Nidri e Sarikats. Quando eles entram na masmorra, Sarikats, do relógio mágico, o avisa que há 6 monstros mais à frente. Então todos se preparam para a batalha. Barrow e Serena estão apenas ali para garantir que nada de ruim aconteça. Então eles se sentam e deixam as crianças lidarem com a luta. E quando elas enfrentam o primeiro grupo de goblins, conseguem derrotá-los em tempo recorde. O grupo continua avançando. E em pouco tempo, eles terminam de explorar a masmorra sem que nenhum incidente grave aconteça. Então todos voltam para a entrada. Assim que retornarem à cidade, o treinamento estará completo. Mas Barrow acha estranho que não havia muitos monstros na masmorra.
Nesse momento, quando Porã está prestes a sair da masmorra, o relógio mágico de Sarakates detecta algo tão poderoso que se despedaça, e Barald grita para Porã parar, mas já era tarde demais. O irmãozinho foi capturado. Porã ainda está vivo, mas está gravemente ferido e precisa de atenção médica imediata. No entanto, Baro e Serena não poderão ajudá-lo até que tenham derrotado o monstro, e isso não será uma tarefa fácil. Esse monstro é um alvo especialmente designado chamado Enograel. E ele é tão forte que nem mesmo os melhores aventureiros teriam chance. Mas os dois não têm escolha a não ser lutar. Baro realmente gostaria de não ter vindo nesta missão, mas pelo menos ele tem Serena com ele, e como ela é uma aventureira de rank negro, ela deve ser capaz de lidar com o grifo. E enquanto ela faz isso, Baro planeja ir ajudar Pança. Mas quando ele estende a mão para pedir uma poção de cura, Shiren o interrompe e diz que ela vai ajudar Pança em vez disso. Baro nem tem tempo para responder antes que o grifo de repente o ataque, então ele rola para fora do caminho e agora não tem escolha a não ser lutar. Enquanto o grifo tenta arranhá-lo, Baro habilmente rebate seus golpes com sua espada. Quando surge uma oportunidade, ele vai direto para as pernas do grifo. Infelizmente, as escamas ao redor das pernas dele são duras como pedra, então o golpe de Baro não causou nenhum dano. Ele basicamente está preso na defesa aqui, mas precisa fazer o seu melhor para ganhar tempo para Serena levar Pança para um lugar seguro. No entanto, enquanto ele estava verificando Serena, ele baixou a guarda por um breve momento, o que quase lhe custou a vida. Felizmente, ele conseguiu bloquear a tempo, mas ainda assim foi bastante cortado, então precisa encontrar uma forma de derrubar essa coisa antes que ela o derrube. Em situações como essa, Baro normalmente foca seus ataques na cabeça do monstro, mas como ele pode cuspir fogo, ele nunca conseguiria se aproximar o suficiente em um ataque frontal. Em vez disso, Baro decide atacá-lo pelo lado, mas o grifo o avista e contra-ataca com uma chicotada da cauda. Ainda assim, Baro consegue se recuperar e corta a cauda do grifo com um único golpe. Isso enfurece o grifo, então ele dispara uma enorme bola de fogo em Baro, que é forçado a recuar. Ele já sabia que cortar a cauda deixaria o grifo frenético, mas não esperava que ele investisse diretamente contra ele. O grifo bate com a cabeça no corpo de Baro, mas embora tenha doído bastante, Baro ainda está bem, então ele se reposiciona e decide apenas esperar a birra passar. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer, porque enquanto Baro ainda está agarrado nas costas do grifo, ele decola e começa a voar direto para cima. Uma queda dessa altura seria fatal para Baro, então ele se segura com tudo que tem. Mas isso só deixa o grifo ainda mais furioso. Eventualmente, ele retorna ao chão, então Baro pula de suas costas, mas agora o grifo não está mais se segurando. Ele usa sua magia para aquecer o chão ao redor e transformar o solo em lava, forçando Baro a ficar em uma pedra para evitar ser queimado vivo. Mas Baro não é o único em perigo de queimar, porque a lava está fluindo para dentro das cavernas, e é apenas uma questão de tempo até que as crianças dentro morram com o calor. Baro as ouve gritando por ajuda e não tem mais tempo para se preocupar com sua própria segurança, então começa a correr pela lava para atacar, e por enquanto, suas botas estão mantendo-o seguro. No entanto, enquanto ele luta contra o grifo, ainda não consegue fazer progresso contra seu corpo duro. O grifo começa a lançar mais bolas de fogo nele, então agora ele precisa correr e desviar pela lava. Como resultado de uma das explosões das bolas de fogo, Baro é lançado no ar, mas usa isso a seu favor e apunhala o grifo no olho. O grifo grita de dor e lança Baro para longe, e a boa notícia é que a espada de Baro ainda está em seu olho, então ele não pode mais enxergar. Mas a má notícia é que Baro não tem mais uma lâmina para lutar ou se defender, e o grifo parece prestes a liberar o inferno sobre ele. Nesse momento, algo chama a atenção do grifo, então ele olha para cima, e vemos Shirena pulando de um penhasco com lâminas nas mãos para acabar com o grifo. Ela se choca contra ele a toda velocidade, jogando-o no chão, e antes que o grifo pudesse reagir, ela corta seu pescoço, matando-o de uma vez por todas. Serena nota a espada quebrada de Baro no olho do grifo e se desculpa, já que isso não teria acontecido se ela tivesse vindo ajudá-lo antes. Baro diz que ela não precisa se preocupar com isso. Além disso, ele está muito mais preocupado com os aprendizes. Nesse momento, as crianças saem da caverna e, milagrosamente, não sofreram queimaduras graves, então tudo deu certo no final. O grupo volta para a guilda dos aventureiros para relatar o que aconteceu ao mestre da guilda, e ele fica chocado ao saber que Baro e Serena conseguiram derrotar um monstro nomeado. Serena diz a ele que, se Baro não tivesse graciosamente concordado em acompanhá-los na missão, ela certamente teria morrido contra o grifo. Baro tenta mencionar que Shirena foi quem deu o golpe final,
mas ela não está interessada em receber nenhum crédito por isso. O mestre da guilda elogia Baru por ter feito um ótimo trabalho e promete recompensá-lo por isso algum dia. Mas, enquanto isso, ele pergunta a Baru se ele teria interesse em se tornar um aventureiro, mas Baru imediatamente recusa a ideia. Depois disso, ele e Serena saem, e Serena se desculpa mais uma vez porque a única razão pela qual Baru se envolveu em tudo isso foi porque ela estava se gabando da força dele para todo mundo. Baru diz a ela que não se importa, embora ainda ache que não é digno de todos os elogios que tem recebido. Mesmo assim, Serena diz a ele que ele foi realmente forte e que está feliz por ter tido a chance de lutar ao lado dele em uma batalha de vida ou morte. Baru também agradece a ela porque todas as decisões que Serena tomou foram precisas, e é por isso que todos conseguiram voltar vivos. Serena fica feliz em ouvir Baru elogiando-a, mas ela acha que não merece isso. No entanto, Baru diz a ela que ela mereceu cada elogio dele, porque ela se tornou uma aventureira incrível. No dia seguinte, Baru acorda cedo porque precisa fazer algo sobre sua espada quebrada, mas ele ainda não conhece muito a capital, então pediu a Karumi que o guiasse até uma loja de ferreiro. Ele agradece por ela ter concordado com seu pedido em tão pouco tempo, mas ela já planejava ir ao ferreiro de qualquer maneira, então isso não é problema algum. A Lucia também decidiu ir junto, mas definitivamente não porque está com ciúmes. Ela diz que está lá porque escolher uma espada é uma decisão importante e ela quer ajudar Baru a fazer a melhor escolha possível. Mas a verdade é que ela já perdeu todas as chances de sair em um encontro com Baru, então ela não pode deixar essa oportunidade escapar também. Eles eventualmente chegam ao ferreiro, e o dono sai para cumprimentar Karumi. Nesse momento ele percebe Baru, e fica chocado ao ver seu mestre ali, justamente naquele lugar. Balder costumava ser um dos alunos de Baru anos atrás, e caso você esteja se perguntando, sim, ele é mais velho que Baru. Na verdade, ele foi o aluno mais velho que Baru já treinou na época, e toda a razão pela qual ele treinou no dojo de Baru foi porque achava que seria importante saber usar uma espada se quisesse se tornar um bom ferreiro. Mesmo assim, ele sempre levou as lições de Baru a sério, e pelo que parece, ele conseguiu realizar seu sonho de se tornar um ferreiro. Já que todos estão ali, Balder pergunta o que pode fazer por eles, então Karumi fala primeiro e diz que precisa afiar sua espada curta. Balder diz que ficaria feliz em ajudar, então pede para ela mostrar a espada. Kirun entrega sua espada e Balder dá uma boa olhada nela, mas após alguns momentos ele a solta e diz que não há nada que ele possa fazer porque ela estragou a espada. Alcia acha estranho que Karumi tenha estragado sua espada, já que ela geralmente é muito precisa quando prática, mas se for esse o caso, então só há uma explicação para o estado da espada. Baru se vira para Kirumi e pergunta como ela se sente ao segurar a espada curta. Ela pensa um pouco e diz que a espada parece leve, mas assim que Baru e Balder ouvem isso, eles sabem exatamente o que está errado. Eles dizem a ela que ela não é adequada para usar a espada curta, porque se você não sente o peso da sua arma, então não será capaz de manejá-la corretamente. Dito isso, eles precisarão encontrar uma nova espada para ela, e Baru acha que uma espada grande de 2 mãos pode ser uma boa escolha. Kiri é pequena, mas também é muito forte, então ela não deve ter muito problema em lidar com o peso. Ele pede para Kirin experimentá-la, e ela é muito mais pesada do que ela está acostumada, mas não é pesada demais, então ela deve ser capaz de balançá-la com facilidade em combate. Ela decide comprá-la já que Baru foi quem recomendou, e ela gosta de como fica legal carregá-la nas costas. Agora que Karumi terminou suas compras, Baru decide começar a procurar uma nova espada para si da coleção de Balder. Mas a Lucia insiste que um espadachim do calibre dele deveria ter uma espada feita sob medida. Baru não acha que é necessário ir tão longe, já que as espadas ali deveriam ser mais do que boas o suficiente. Mas enquanto ele ainda está olhando, Serena entra carregando um enorme saco. Assim que a Lucia e Serena se encaram, elas começam a discutir porque não se suportam. Mas Baru muda de assunto e pergunta a Serena o que ela está fazendo ali. Serena explica que veio porque tem um trabalho especial que precisa que Balder faça. Ela joga seu saco no balcão e revela que é a perna do grifo que ela e Baru mataram. Ela diz a Balder que quer que ele faça uma espada longa com essa coisa. Balder fica impressionado porque é a primeira vez que alguém pede para ele fazer uma espada longa a partir do cadáver de um monstro nomeado, mas ele se pergunta por que Serena iria querer uma espada longa sendo que ela é conhecida por usar lâminas gêmeas. Ela explica que, na verdade, quer dar a espada para Baru, mas Baru não acha que merece uma espada tão luxuosa. Ele lembra Serena de que foi ela quem deu o golpe final, então ela merece ficar com a perna do monstro.
Mas ela insiste em presenteá-lo com uma espada, já que é a única forma de compensar pela espada que Baro perdeu. Balder de repente se intromete e diz para Baro apenas aceitar o presente logo, mas não porque ele está do lado da Serena. É porque ele realmente quer tentar fazer uma espada incrível com partes de um monstro nomeado. Baro eventualmente concorda em fazer uma espada com a perna do monstro, mas ele já consegue ver, pelo olhar de Balder, que ele vai tentar algo maluco. Ele lembra Balder de que só quer uma espada normal, e Balder promete não fazer nada estranho. Mas por algum motivo, Baro não confia nele. De qualquer forma, Balder diz que vai levar um tempo para completar sua obra-prima, então ele pede uma semana. E Baro não tem problema com esse prazo. Então, como todos os assuntos ali estavam resolvidos, Baro diz que é hora de irem embora. E assim que ele diz isso, Karuna se aproxima de Baro e pede um pequeno favor. Já que ela acabou de comprar uma espada nova, ela vai precisar aprender a usá-la corretamente, então ela pediu para Baro lhe dar algumas aulas particulares. Baro a informa que uma espada grande tem duas funcionalidades principais. Primeiro, você pode colocar muita força nos seus golpes, é melhor balançar lateralmente para aproveitar bem o impulso. Em segundo lugar, você pode segurar a espada pelo ricaço para facilitar a manobrabilidade. Kyuni experimenta e isso traz lembranças, porque quando ela fazia parte do dojo de Baro, passou anos aprendendo como balançar sua espada corretamente. Mais tarde naquela noite, Baro está caminhando para casa sozinho, e no caminho ele nota uma criança vindo em sua direção. Normalmente, ele não pensaria nada disso, mas quando eles passam um pelo outro, ela tenta alcançar o casaco de Baro para roubar seu dinheiro. Baro a pega no flagra e segura seu braço para que ela não possa fugir. Mas de repente, ela atinge Baro com magia de fogo para distraí-lo. O plano dela funciona, porque Baro foi forçado a soltá-la para se proteger. Ela então foge noite adentro e eventualmente entra em um prédio caindo aos pedaços com vários homens jogando dentro. Enquanto ela passa por eles, entrega todo o dinheiro que conseguiu roubar naquela noite. Mas os homens não ficam satisfeitos com o valor, então a acusam de estar relaxando. No entanto, o chefe deles intervém e manda eles ficarem quietos, porque Mui nunca faria isso de propósito. Afinal, ela sabe que haverá consequências se ela um dia for contra ele. O rosto de Mui permanece inexpressivo, mas ela sabe o quão cruel o chefe pode ser, então ela não pode continuar cometendo erros. No entanto, ela de repente percebe que cometeu um erro enorme, porque, na pressa de fugir de Baro, ela acidentalmente deixou seu anel cair no chão, e Baro acabou de encontrá-lo. No dia seguinte, dentro da arena de treinamento, Kiruni continua praticando com sua recém-adquirida espada longa, enquanto Imblelet duela com Barro do outro lado do salão. Até agora, Imblelet não conseguiu acertar nenhum golpe em Barro. Então, ao avançar para um ataque final, ele finge um golpe de cima para baixo, mas rapidamente redireciona sua lâmina para a parte média do corpo de Barro. Barro reconhece o movimento inteligente, mas ainda consegue contra-atacar perfeitamente, deixando Imblelet derrotado mais uma vez. Imblelet expressa sua gratidão pela lição e Barro o elogia por ter melhorado tanto em tão pouco tempo. A manobra foi quase impecável, mas ainda não rápida o suficiente para superar os reflexos de Barro. Nesse momento, Imblelet lança um olhar para Kiruni e comenta como foi corajoso da parte dela mudar abruptamente para uma arma completamente nova, acrescentando que ela demonstra um potencial considerável. Além disso, é crucial que a Ordem dos Cavaleiros aumente suas habilidades de combate para enfrentar o notório grupo de bandidos conhecido como a Mão Sombria do Crepúsculo. Esses ladrões têm causado grandes transtornos na capital, o que levou a Guarda Real e a Ordem dos Cavaleiros a iniciarem uma investigação. Assim que localizarem o esconderijo dos ladrões, pretendem invadi-lo imediatamente e capturar todos os membros. Como precaução, precisarão de toda a força que puderem reunir, e Kiruni possui uma força impressionante. Naturalmente, Imblelet acredita que Barro sozinho seria mais do que capaz de derrotar os ladrões do Crepúsculo, mas prefere não incomodá-lo com tarefas banais como essa. Ele assegura que a Ordem dos Cavaleiros pode lidar com a luta sozinha, o que está perfeitamente bem para Barro, já que ele não estava muito interessado em se envolver mesmo. Ele nunca lidou com criminosos como esses antes e não pretende começar agora. Mas então se lembra do anel que obteve do batedor de carteiras no dia anterior e se pergunta se ele poderia ser útil na investigação. No entanto, no momento em que Kiruni vê o anel em sua mão, ela presume imediatamente que Barro está planejando dá-lo a alguém, e Imblelet parece concordar.
Antes que Barro possa corrigi-los, Kiruni comenta, provocando, que ele talvez devesse escolher um anel maior se estiver planejando propor para Lucia, já que esse parece minúsculo e provavelmente só cabe no dedo de uma criança. Barro fica completamente confuso sobre como chegaram a essa conclusão absurda, mas finalmente consegue falar e esclarecer que o anel não é um presente. Ele explica que ontem foi alvo de uma ladra, mas conseguiu agarrar o pulso dela antes que ela pegasse alguma coisa. Mesmo assim, ela conseguiu escapar ao pegá-lo de surpresa com magia de fogo. Kiruni acha a situação toda estranha, porque se a garota realmente fosse capaz de usar magia, não teria razão para recorrer a furtos. A magia é uma habilidade extremamente rara, então qualquer um capaz de conjurar feitiços pode se inscrever gratuitamente no Instituto de Magia, onde todos os custos de vida são cobertos. Imblelet especula que talvez a garota estivesse usando algum acessório encantado para produzir o fogo, mas de qualquer forma, ele pergunta a Barro o que pretende fazer com o anel. Barro responde que não tem interesse em ficar com ele e, como provavelmente se trata de propriedade roubada, prefere devolvê-lo ao verdadeiro dono. Se for esse o caso, aconselha a deixar o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros. E é exatamente isso que Barro faz. Agora que o assunto do anel está resolvido, Barro não planeja se envolver mais. Afinal, ele não perdeu nada para a ladra e certamente não está interessado em persegui-la. No entanto, de alguma forma, a expressão que ela tinha quando foi pega continua a incomodá-lo. Enquanto caminha pela cidade mais tarde, Barro decide procurar opções de moradia locais, já que não pode realisticamente viver para sempre em uma estalagem. Mas os preços quase o fazem desmaiar de susto. Tecnicamente, ele pode pagar com o salário fornecido pela Ordem dos Magos, mas ainda é muito dinheiro para gastar. Nesse momento, ele nota uma garota parada atrás dele, aparentemente procurando por algo. Então se aproxima para ver se ela precisa de ajuda, mas assim que consegue ver melhor o rosto dela, ele a reconhece imediatamente como a garota que tentou roubá-lo na noite anterior. Ele pergunta se ela está procurando por um certo anel, mas assim que ela ouve a menção, ataca-o imediatamente, achando que ele o roubou. Barro rapidamente pede para ela se acalmar, pois prefere não causar um escândalo público. Primeiro, ele explica que deixou o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros, ou seja, não está mais com ele. E a garota claramente não pode simplesmente entrar na sede da Ordem para recuperá-lo. Em segundo lugar, Barro questiona se ela realmente roubou o anel, pois é estranho ela passar por tanto trabalho para recuperá-lo, a menos que ele tenha algum valor pessoal. Ela afirma com firmeza que não roubou o anel, e isso é o suficiente para Barro. Então, ele instrui que ela o acompanhe para que ele possa ajudá-la a recuperá-lo. Mui inicialmente hesita em acompanhá-lo, mas ele aponta que seria difícil para ela provar a posse do anel por conta própria. Mas se Barro testemunhar a favor dela, recuperar o anel não deverá levar muito tempo. Mui concorda relutantemente em segui-lo, embora deixe claro que está longe de estar satisfeita com o arranjo. Quando chegam à sede da Ordem dos Cavaleiros, Barro recupera o anel, mas antes de entregá-lo a Mui, diz que quer conversar com ela brevemente. Nesse momento, a Lúcia sai do prédio e, ao ver Barro discutindo com Mui, assume de imediato que a garota deve ser alguma filha secreta que ele estava escondendo. Barro nega imediatamente essa alegação. Todos entram, e Barro tem a chance de explicar toda a situação para Lúcia. Quando ela entende o que está acontecendo, pergunta a Barro como ele prefere lidar com Mui. Normalmente, como cavaleira, Lúcia seria responsável por prender Mui por furto, mas Barro prefere não colocá-la em apuros. Ele então pergunta diretamente a Mui se ela vai parar de roubar se ele deixá-la ir embora. Mas, em vez de responder à pergunta, ela apenas exige que ele devolva o anel. É óbvio que ela não tem a menor intenção de parar de roubar, mas sua relutância em mentir sobre isso convence Barro de que, no fundo, ela é uma criança honesta. A Lúcia então se lembra de ter ouvido que Mui usou magia contra Barro e pergunta se ela usou algum item mágico ou se a magia era inata. Mui responde que lançou o feitiço por conta própria. A Lúcia explica que, se ela realmente possui talento mágico, Kingman se responsabilizaria por seu bem-estar, o que significa que ela não precisaria mais roubar. Mui começa a se abrir aos poucos, eventualmente revelando que não pode parar de furtar porque precisa urgentemente de 5 milhões de DOC. Seu chefe prometeu que, se ela entregasse exatamente essa quantia, ele usaria magia para ressuscitar sua irmã. Mas como ela não tem tempo suficiente para ganhar essa quantia de forma legal, recorreu ao crime. Barro percebe imediatamente que o chefe de Mui está enganando-a, pois sabe que a ressurreição simplesmente não é possível, embora saiba também que ela jamais acreditaria se ele dissesse isso. Nesse momento, a Lúcia decide sair temporariamente,
dizendo que há algo importante que precisa verificar. Enquanto isso, Barro e Mui permanecem sozinhos. Barro pergunta gentilmente se ela gostaria de alguns biscoitos, e embora Mui recuse, é óbvio que está com fome. Então ele pensa em outra alternativa. Ele se afasta brevemente e retorna com um pão para Mui. No instante em que ela o recebe, começa a devorá-lo vorazmente. Observando-a comer, Barro se sente aliviado por tê-la encontrado naquele dia, pois estava preocupado desde que viu a tristeza em seus olhos no dia anterior. Assim, poder ajudá-la, mesmo que um pouco, o deixa satisfeito. Com isso resolvido, ele decide que já a reteve por tempo suficiente e devolve o anel a ela. Agora que recuperou o que veio buscar, Mui anuncia que vai embora. Mas antes que possa sair, Lúcia entra subitamente. Após ser informada pela Lúcia sobre o talento mágico de Mui, Lucy se apresenta como líder da corporação mágica e convida Mui a se matricular no Instituto Mágico, enfatizando que estão sempre abertos a novos usuários de magia. Mesmo assim, Mui recusa a oferta, explicando que frequentar o instituto não vai ajudá-la a conseguir os 5 milhões de DOC que precisa. Lúcia pergunta o motivo de ela precisar de uma quantia tão absurda, levando Mui a revelar que pretende pagar um mago para ressuscitar sua irmã morta. No momento em que Mui diz isso, Lúcia imediatamente informa que está sendo enganada, já que magia de ressurreição simplesmente não existe. Apesar das palavras de Lúcia, Mui insiste teimosamente que sua irmã realmente pode ser trazida de volta, porque ela mesma viu isso acontecer, ou pelo menos é o que acredita ter visto. Na realidade, como se vê em suas memórias, o suposto mago apenas moveu ligeiramente o corpo da irmã. Tomada pela dor, Mui acreditou imediatamente que ele possuía o poder de ressuscitá-la. O mago então afirmou que seriam necessários 5 milhões de DOC para completar a ressurreição. E desde então, Mui passou a roubar para acumular essa quantia. Lu sente compaixão por Mui ter caído numa armadilha tão cruel, mas reforça com firmeza que magia de ressurreição não existe. Mui, furiosa, acusa Lucy de estar mentindo, mas ela esclarece que é uma maga extremamente respeitada que estuda magia há centenas de anos. Portanto, se tal magia realmente existisse, ela certamente saberia disso muito antes de qualquer charlatão aleatório. Nesse ponto, Mui começa a perceber que talvez tenha sido mesmo enganada, e Lucy pede o nome do mago responsável por toda essa situação. Mui, desconfiada, pergunta por que Lucy quer saber. Lucy responde calmamente que pretende confrontar o mago diretamente para verificar se ele realmente é capaz de realizar magia de ressurreição ou se está apenas mentindo. No improvável caso de ele estar dizendo a verdade, Lucy promete pagar pessoalmente os 5 milhões de DOC necessários para ressuscitar a irmã de Mui. No entanto, se o homem estiver mentindo, então ele desonrou a memória da irmã de Mui, algo que Lucy se recusa absolutamente a perdoar. Mui revela a contragosto que o nome do mago é Vilig, o mesmo do infame líder dos ladrões do crepúsculo. Lucy então pede que Mui a leve imediatamente até ele. A Lúcia se oferece para ir junto, mas sua presença como cavaleira chamaria muita atenção. Então ela pede a Barro que os acompanhe. Pouco depois, eles chegam à entrada do esconderijo de Vilig, e Barro se surpreende ao ver que o covil dos ladrões fica logo ao lado de uma rua movimentada. Barro começa a se arrepender de não ter trazido uma espada de verdade para o confronto, mas Lucy o tranquiliza dizendo que, dadas as habilidades dele, uma espada de madeira deve ser mais do que suficiente contra bandidos comuns. Sem motivos para adiar mais, Lucy arromba a porta da frente com um feitiço, chamando imediatamente a atenção de vários ladrões. Um deles tenta agarrar Lucy de maneira lasciva, mas ela não perde tempo com pervertidos e o lança longe com facilidade. Em seguida, instrui Barro a cuidar do restante enquanto ela enfrenta Vilig pessoalmente. Os ladrões então notam Mui atrás de Barro e a reconhecem como a traidora que revelou a localização deles, fazendo um deles avançar contra ela com agressividade. No entanto, Barro acerta rapidamente na garganta com sua espada de madeira. Apesar de não ser uma arma letal, um golpe na garganta ainda dói para valer, o que faz os outros pensarem 2 vezes antes de avançarem. Enquanto Barro enfrenta os inimigos no andar de cima, Lucy desce ao porão para confrontar Vilig. Assim que a vê, ele utiliza um acessório mágico para lançar projéteis de gelo contra ela. Mas Lucy é uma maga extremamente habilidosa, então um ataque simples como aquele não poderia detê-la. Ela derrete o gelo com facilidade, mas Vilig rapidamente puxa outro acessório mágico e usa telecinesia para levantar Lucy no ar. Ela percebe imediatamente que foi assim que ele enganou Mui. Ita admite abertamente que usou telecinesia para manipular o cadáver da irmã dela e fingiu que era necromancias, zombando de como Mui havia sido ingênua ao acreditar genuinamente que ele possuía poderes de ressurreição.
Em seguida, ele forma uma bola de fogo com a intenção de eliminar Lucy de uma vez por todas, mas a paciência de Lucy já havia se esgotado completamente. Então ela rapidamente lança um feitiço de vento diretamente em Viligit, nocauteando-o com a força do impacto. Enquanto isso, no andar de cima, Barandidos, mas um deles se levantou cambaleando e começou a chamar Mui de criança ingrata, apesar de tudo que Twilig supostamente havia feito por ela. Esse insulto deixou o Barro furioso. Então ele acertou o homem na garganta novamente, derrubando-o no chão. Pouco depois, Lucy subiu do porão arrastando o corpo inconsciente de Twilig e exigiu que ele contasse a verdade para Mui, a menos que quisesse ser atingido por magia de vento outra vez. Twilig, relutante, admite a Mui que havia mentido o tempo todo sobre a magia de ressurreição, deixando Mui absolutamente devastada ao perceber que sua irmã estava realmente morta para sempre. Agora que todos os ladrões haviam sido neutralizados, Lucy anuncia que irá chamar a Ordem dos Cavaleiros para prender Twilig e sua gangue. Um tempo depois, todos os bandidos capturados são carregados em uma carroça para serem levados à prisão. Alice agradece a Barro e Lucy por sua valiosa ajuda. No entanto, ainda há muita investigação a ser feita. Por que aqueles acessórios mágicos que Trígito usava eram poderosos demais para alguém como ele conseguir sozinho? Isso implica que há outra pessoa manipulando os acontecimentos por trás das cortinas, e eles precisam descobrir exatamente quem é essa pessoa. Enquanto Twilig e o restante dos bandidos eram levados embora, um homem desconhecido observava em silêncio das sombras. A figura encapuzada então estende a mão em direção à carroça e, de repente, o corpo de Twilig começa a brilhar por dentro, momentos antes de sofrer uma morte agonizante. Mais tarde, o homem encapuzado relata ao seu superior que Twilig foi silenciado com sucesso, graças ao dispositivo mágico implantado nele, eliminando qualquer possibilidade de que seus planos fossem revelados. O Papa ficou satisfeito com a notícia, já que planejava usar os cadáveres reunidos por Twilig para criar sua própria versão de um milagre. E ele não pretendia deixar nada atrapalhar suas ambições. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. No dia seguinte, depois que Barro termina o treinamento com os cavaleiros, a Luia se aproxima dele e sussurra que precisam conversar em particular. Ela o leva para seu escritório e revela que o mago chamado Twilig morreu enquanto era levado para a prisão. Eles encontraram restos de um dispositivo mágico dentro dele que causou uma explosão. Atualmente, os cavaleiros estão investigando o caso com a ajuda do núcleo mágico. Barro fica surpreso e descobre que o subordinado de Twilig não sabia nada sobre o paradeiro dos corpos preservados. Ele acha isso extremamente suspeito e agora tem certeza de que Lucy estava certa ao dizer que alguém estava controlando Twilig como uma marionete. Em seguida, Barro, junto com Kuruni e o mestre ferreiro, termina de forjar uma espada para ele, usando a perna do grifo. Barro fica impressionado com a espada, mas acha que pode ser demais para um velho comum como ele. No entanto, Kuruni o anima dizendo que será perfeita para ele e que está empolgada para ver como ela se sai. Barro diz que vão testá-la assim que chegarem ao campo de treinamento. Mas, ao saírem da loja, encontram Lucy esperando por eles. Ela diz que precisa falar com Barro em particular e avisa Kuruni que o teste da espada será adiado. Lucy então leva Barro para sua enorme mansão, onde ele pergunta sobre notícias de Mui. Lucy diz que está tentando convencê-la a entrar na academia de magia, mas não é uma tarefa fácil. Ao entrarem, Barro vê um rosto desconhecido, e Lucy o apresenta como Ibroy, um sacerdote da Igreja do Sen. Barro sabe que essa igreja é uma religião fundada por uma nação vizinha e se pergunta o que um sacerdote está fazendo ali. Lucy explica que todas as ferramentas mágicas que Twilig usava foram feitas na nação de Sin, e Ibroy acrescenta que quem as entregou a Twilig foi o bispo Rivius, que também o fazia coletar corpos em troca dos itens mágicos. Agora está claro que Twilig trabalhava para ele o tempo todo. Barro não entende por que um bispo precisaria de corpos, e Ibroy explica que é para o milagre de Sin. Lucy acrescenta que em Sen chamam a magia de milagre. Ibroy diz que o maior de todos é a ressurreição dos mortos, embora se acredite que apenas o deus deles a tenha realizado. Ibroy conta que o bispo Rivius está pesquisando esse milagre usando os cadáveres. Mas impedi-lo não é simples, pois ele está no reino atual.
Lucy diz que a Ordem dos Cavaleiros o convocou como testemunha para um julgamento no dia seguinte. Ela espera que ele coopere pacificamente, pois, se fugir para seu país, eles não poderão fazer nada sem causar tensão entre as nações. Barro tem um mau pressentimento, e Ibroy confirma ao dizer que, se Rivius tentar fugir, ele mesmo deve capturá-lo. Lucy explica que, se os cavaleiros ou o corpo mágico agirem, pode gerar um incidente internacional. Mas Barro é praticamente um freelancer, então pode prender o bispo sem grandes complicações. Ela diz que a Luia também aprovou a missão, e Barro percebe que não tem escolha. Ele pensa que, ao prender Rivius, talvez consigam recuperar o corpo da irmã mais velha de Mui, o que traria algum alívio à garota. Ele aceita a missão, e Lucy o acompanha até a saída. Quando abrem a porta, encontram Mui voltando das compras com uma empregada. O clima fica estranho entre ela e Barro, mas ele comenta que parece que Lucy está cuidando bem dela. Mui se irrita e pergunta por que estão sendo tão gentis com ela, se até poucos dias era considerada criminosa. Ela quer saber por que se importam tanto, e Barro percebe que ela está confusa com todas as mudanças repentinas em sua vida. Ele diz que ela não precisa se preocupar com isso, pois ainda é uma criança, e é dever dos adultos cuidar das crianças. Ele aconselha que aceite a bondade das pessoas ao seu redor, pois ninguém vai machucá-la ou se aproveitar dela. Mas Mui ainda tem dificuldades para aceitar isso. Barro diz que, se ela se sentir mal por receber tanto, pode retribuir no futuro comprando um jantar para ele quando crescer. Ele tenta acariciar sua cabeça, mas ela afasta sua mão, ainda não se sentindo à vontade com demonstrações de afeto. Barro decide deixá-la no seu tempo e parte da mansão para se preparar para a missão. Naquela noite, Barro vai à filial local da igreja de Sen e encontra o bispo Rivius arrumando suas coisas para fugir do país. Ele decide invadir a igreja e prendê-lo imediatamente, mas o capitão da guarda do bispo impede. Barro tenta resolver de forma pacífica, dizendo que Rivius foi convocado pela Ordem dos Cavaleiros e deveria permanecer no país. Mas o capitão afirma que o bispo não precisa seguir as regras deles. Nesse momento, mais guardas aparecem e o capitão autoriza o uso de milagres. Ao sair, os 3 guardas sacam suas espadas e usam magia para aumentar suas habilidades físicas, algo que Barro desconhece completamente, pois nunca tinha visto esse tipo de magia antes. Os 3 guardas o atacam com grande velocidade e ele tem dificuldade para parar todos os golpes ao mesmo tempo. Percebe que precisa dar tudo de si se quiser vencer essa luta. Então, para de se conter. Quando um dos guardas avança, ele desvia para o lado e corta o estômago do inimigo com sua nova espada, impressionado com o fio da lâmina. Logo em seguida, os outros 2 guardas o atacam juntos. Subitamente, mais guardas aparecem do outro lado e Barro percebe que está em apuros. Felizmente, reforços chegam a seu lado e os inimigos são atingidos por um feitiço mágico que os desarma. Face, a espadachim mágico e Kuruni estão ali para apoiá-lo. Ele pergunta: "O que diabos vocês estão fazendo aqui?" Eles dizem que estavam apenas passando, mas ele tem certeza de que é só uma desculpa. De qualquer forma, ele se sente grato, pois com a ajuda deles consegue derrotar os inimigos. Um dos guardas o ataca, mas ao bloquear o golpe, a magia de encantamento físico que o fortalecia se desfaz e ele cai no chão. Barro o imobiliza por segurança e, ao mesmo tempo, os outros guardas sofrem destino parecido. Logo mais guardas chegam correndo, e as garotas pedem para Barro deixá-las lidar com a situação. Ele agradece e corre em direção à igreja, onde o bispo e o capitão da guarda o aguardam. Enquanto o capitão o cobre, o bispo Rivius usa seu poder para despertar os mortos dos caixões. Um a um, eles se erguem e cercam Barro. Mui, a irmã da garota, também está entre eles. Cercado por zumbis, o bispo e seu guarda deixam o local. Barro amaldiçoa o bispo, dizendo que aquilo é o oposto de um milagre. Ele pensa se deve lutar contra os mortos-vivos quando, de repente, um deles o ataca pelas costas. Ele o empurra, mas o zumbi agarra seus pés enquanto os outros se aproximam. Barro decapita o zumbi, que explode em chamas azuis e desaparece. Agora que conhece sua fraqueza, Barro elimina os demais com facilidade, mas ao se deparar com a irmã de Mui, hesita. Então toma uma decisão, vira-se de repente, a abraça e se desculpa antes de cortar sua cabeça. Ela também desaparece em chamas azuis. Barro fica com os olhos marejados, pois agora Mui jamais terá o encerramento emocional que merecia. Enquanto ele lamenta a garota, o capitão da guarda surge e ativa o encantamento físico em si mesmo. Ele parte para cima de Barro sem dar tempo para reagir. Por sorte, Barro consegue bloquear o primeiro ataque, mas tem dificuldade com os seguintes, pois o inimigo é mais forte que qualquer um que já enfrentou.
De repente, o capitão perfura o braço de Baro, que recorda. Mesmo ferido, ele decide ensinar uma lição a esse homem que brinca com a vida dos outros. Avança contra ele, desvia do ataque e corta seu braço. O capitão da guarda fica chocado por alguém conseguir feri-lo mesmo com um aumento de poder. Então decide usar tudo que tem, esfaqueia a si mesmo com uma adaga mágica, aumentando ainda mais sua força. Ele lança um ataque brutal contra Baro, que sofre bastante porque não consegue bloquear tudo. Apesar disso, ele não recua. Mantém a calma e espera pelo próximo ataque. Quando o capitão avança de novo, Baro se aproxima, desvia por pouco da espada e corta seu braço por trás. O capitão se vira, mas Baro aproveita o movimento e o atinge no peito. Ele cai no chão, sangrando muito, mas ainda se levanta para atacar mais uma vez. Porém, ao ultrapassar seus limites, seu corpo começa a sangrar completamente. Mesmo assim, ele avança como um maníaco, dizendo que, se for preciso se sacrificar por um milagre, ele o fará. Ele ergue a espada uma última vez, mas não consegue nem desferir o golpe e desaba no chão. Baro fica perplexo e pergunta por que ele foi tão longe. O homem apenas responde que Baro jamais entenderia, e então atinge 0 de HP, finalmente morrendo. Baro sai da igreja e vê que Keren e Face já prenderam o bispo. Ele os agradece e se vira para Rivius, dizendo que ele pagará por seus atos profanos. Rivius, no entanto, não se importa e declara que o reino de Sen está condenado até que a igreja consiga mais poder. Como devoto de seu Deus, ele fará de tudo para desbloquear mais milagres. Baro fica pasmo com os delírios do velho, mas sua missão está oficialmente encerrada. No dia seguinte, ele relata tudo a Lucy, que o elogia, embora ele ainda esteja deprimido por não ter conseguido ajudar Mui. Lucy manda parar de lamentar e segui-la, pois preparou uma boa recompensa por ele ter cumprido a missão. Leva Baro até uma bela casa em um lugar agradável e diz que ele pode ficar com ela como recompensa. Baro fica surpreso, mas como já estava pensando em comprar uma casa, aceita com satisfação. Ao abrir a porta, tem outra surpresa, vê Mui limpando o chão. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e Lucy responde que ela vai morar ali de agora em diante. Sem entender, ele escuta a explicação. Mui vai se matricular na academia de magia, mas precisa da permissão de um responsável. E Lucy decidiu nomear Baro como tal. Ela diz que faz todo sentido eles morarem juntos e pede que Mui confie nele, pois ele é um adulto que realmente se importa. Mui ouve tudo em silêncio e então abre a porta de um dos quartos, dizendo que quer aquele.